Primeiro Colégio do Corpo de Bombeiros Militar, Rio de Janeiro. Projeto de Física. Linhas de campo magnético. Alunos: Felipe Soares Correia do Nascimento, Ketley Regina Gracioso Nunes Júlio, Rodrigo Carrilho da Silva. Terceiro ano do ensino médio. Turma 3001. Grupo 6. Professor Leonardo Valente. Objetivos: 1. Demonstrar o campo magnético formado pelo ímã e limalhas de ferro. 2. Demonstrar as linhas de força no campo magnético utilizando limalhas de ferro. 3. Demonstrar as propriedades das linhas de força no campo magnético. Introdução. Campo magnético é uma região do espaço onde existe pelo menos um objeto magnetizado na vizinhança, capaz de exercer força sobre cargas elétricas em movimento e em materiais dotados de propriedades magnéticas. Campo magnético é uma grandeza física vetorial medida em Tesla, T. Tanto o campo magnético produzido pelos ímãs naturais quanto aquele gerado por ímãs artificiais são resultados da movimentação das cargas elétricas no interior dos ímãs. Linhas de campo magnético. O campo magnético costuma ser representado pelas linhas do campo magnético, ou linhas de indução que são usadas como artifício para facilitar a visualização do campo. Quanto mais próximas estiverem as linhas, maior será a intensidade do campo magnético na região. A carga elétrica se move em uma região do campo magnético. Surge uma força magnética perpendicular à sua velocidade e à direção do campo magnético, gerando uma deflexão na trajetória das cargas elétricas. Propriedades das linhas do campo magnético. São sempre fechadas uma vez que não existe monopolo magnético. Sempre emergem do polo norte magnético e sempre emergem no polo sul magnético. O vetor de campo magnético sempre aponta no sentido do norte magnético. A densidade delas indica a intensidade do campo magnético naquela região. Elas nunca se cruzam. Materiais do experimento. Lista de materiais utilizados. Limalha de ferro. 3 ímãs de alta densidade. Um recipiente de acrílico. Glicerina líquida. Tubo transparente. Descrição da montagem do equipamento utilizado no experimento. No recipiente de acrílico foi colado um segmento de tubo transparente no seu interior. Em seguida, foi adicionada a glicerina líquida dentro do recipiente de acrílico, mantendo o interior do tubo livre de líquido. Foram adicionadas as limalhas de ferro na glicerina.
Foi colada uma tampa na parte superior do recipiente, deixando a abertura do tubo livre. Os 3 ímãs de alta densidade foram colados em sequência e é adicionado um fio para facilitar o manuseio no interior do tubo. Procedimento experimental. Recipiente na horizontal com as limárias depositadas no fundo. Recipiente na horizontal com as limalhas espalhadas. Recipiente na vertical. Conclusão. Nota-se que ao colocarmos o ímã dentro do tubo transparente, foi observado que as limalhas de ferro que estavam na glicerina começaram a se deslocar no sentido do ímã, gerando assim as linhas de força do campo magnético. Nota-se que tanto com as limalhas depositadas no fundo do recipiente, quanto espalhadas pelo líquido, acontece o mesmo efeito de formação das linhas de força no entorno do ímã. Foi visto que as linhas nas regiões dos polos são mais próximas, indicando mais intensidades nessas regiões. Portanto, foi possível demonstrar, utilizando ímã e limalhas de ferro suspensas em um líquido viscoso, a formação das linhas de força do campo magnético. Obrigado.